Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Dizer da nossa alegria de recebê-los em nossa igreja, principalmente você, nosso querido visitante. Nós rogamos ao Senhor que possa falar profundamente ao seu coração, que esta palavra do Senhor possa... É claro que quando nós subimos ao púlpito para pregar, a palavra de Deus não é poderosa por causa do pregador, porque eu, como você, sou pecador, falho, mas a palavra de Deus ela é poderosa, primeiro, por ser a palavra de Deus inspirada, mas também pela aplicação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Então, nesse momento eu o convido, nós estamos trabalhando a série dos encontros com Jesus, e agora nesses encontros, nós temos aí do capítulo 6, que foi o último encontro que nós tivemos com Jesus, com os seus discípulos ali no meio daquela tempestade, que ele vem andando por sobre as águas para poder encontrar com os seus discípulos. Logo depois, então, nós vamos ver o diálogo de Jesus com os fariseus. No final do capítulo 6 ali, nós vamos ver que ele se declara como não só a água, mas ele também é o pão da vida. De maneira que quem se alimentar de Jesus será farto, e quem beber da água que ele dá, jamais terá sede. Depois disso, então, nós chegamos no capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo importantíssimo para o texto que nós vamos meditar nessa noite. Está começando a festa dos tabernáculos. Jesus vai para essa festa. Jesus está ensinando ali naquela festa. E agora há uma ordem para que Jesus seja preso. Aqui não há como eu digo assim, uma concordância entre os eruditos bíblicos. Nós sabemos que estamos ao final do 8º dia da festa, ou no dia posterior ao 8º dia da festa, sendo já o final da festa. Mas de qualquer forma, isso tudo está acontecendo dentro do contexto da festa dos tabernáculos. E agora João está mostrando para nós como que a tensão ela aumenta. Lembre que João está relatando para nós, desde os primeiros capítulos, essa tensão entre Jesus e os fariseus. Jesus está sendo então conduzido no seu ministério, mas os judeus estão a todo momento tentando tratar ou tramar a sua morte. Convido então a lermos esse texto, João capítulo 8, dos versos 1 a 12. Eu afirmo aos irmãos que eu acho esse texto maravilhoso. Esse trecho das Escrituras que agora nós iremos ler, ele é um texto maravilhoso, porque ele nos mostra exatamente como que o ministério cristão, baseado no exemplo do nosso Senhor Jesus, ele é completamente diferente do ministério legalista dos fariseus. Enquanto os legalistas tentam impor um jugo que nem eles mesmos podem cumprir, em Jesus nós temos perdão dos nossos pecados. Gostaria de convidá-lo então a olhar para esse texto, mas antes de nós lermos, volte seus olhos, por favor. Você está com a sua Bíblia aí, você vai passar algumas páginas. Eu quero focar o contexto anterior a partir do verso de número 37, porque no capítulo 7, versos 37 a 38, Jesus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora então estes homens vão prender Jesus, mas quando você olha o contexto, ao voltar eles voltam sem Jesus. Eles não têm coragem de prender a Jesus, e quando eles são questionados, eles dizem a seguinte frase, lá no verso 46, responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Então olha o que está acontecendo. Os guardas que trabalhavam para o sinédrio, eles vão prender Jesus,
mas eles não têm coragem de prender Jesus. Por quê? Porque Jesus fala totalmente diferente. O ensino de Jesus é completamente oposto ao ensino dos fariseus. Diante desse cenário, você vai lá no verso 50 agora, e você vai ver que aquele homem Nicodemos, que Jesus encontrou com ele naquelas densas trevas à noite, que Jesus o confrontou e disse: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Diante do que está acontecendo, Nicodemos, ele afirma a seguinte palavra, verso 51, acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Estes homens ficam bravos e eles respondem, verso 52, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Não tendo o que fazer, grave essa palavra. Cada um foi para a sua casa. E agora então, irmãos, nós chegamos nos versos que vamos ler. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Fique com a mesma aberta, mesmo que esteja sendo projetado, para auxiliar alguém que esteja com uma versão diferente. Mas eu peço que você acompanhe no seu texto, risque a sua Bíblia, escreva na sua Bíblia. E assim você vai marcando aí. Não é pecado escrever e nem rabiscar a Bíblia quando é para aprender, tá, irmãos? Vamos então ao texto? Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Nós vamos ler o capítulo 8, dos versos 1 a 11, que assim nos diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Preste atenção nessa informação. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11, vamos juntos? Todos. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tão pouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, eu às vezes fico notando como que o ser humano, ele muitas vezes usa de uma falsa piedade para justificar zelo. Em outras palavras, existem pessoas que se apresentam como defensores da lei, como alguém que se preocupa com a ortodoxia bíblica, alguém que diz defender os valores cristãos, alguém que aponta o dedo para as pessoas,
Mas a grande verdade é que a motivação do seu coração não é defender a palavra de Deus, não é defender a lei de Deus, mas usar de recursos para os seus próprios interesses. E, infelizmente, é exatamente isso que nós aqui estamos vendo. Meu sermão hoje vai ser dividido de maneira muito simples. Dos versos 1 a 6, nós vamos ver líderes religiosos que usam a lei com motivações erradas. Líderes religiosos que usam a lei com motivações erradas. Dos versos 7 ao verso de número 11, a segunda parte do texto, nós vamos ver que Jesus, o Senhor da lei, perdoa a mulher adúltera. Então veja que é bem simples para você entender. Primeira parte, motivações erradas dos religiosos no uso da lei. Segunda parte, versos 7 a 11, Jesus, o Senhor da lei, perdoando aquela mulher adúltera. Se você quiser pensar então em um tema que nós aqui vamos trabalhar, eu gostaria de pensar com os irmãos que Jesus é aquele que tem autoridade de perdoar pecados. Jesus é aquele que tem autoridade de perdoar pecados. E por quê? Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Diante do texto, então, gostaria de convidá-lo para que nós pudéssemos olhar, então, olhe comigo, por favor, o verso de número 1, que é o nosso ponto de partida. Lembre que há aqui um paralelo. Se no finalzinho do verso 53 do capítulo 7, diz que aqueles homens agora se espalham, eles vão cada um para a sua casa, porque eles não têm do que acusar Jesus. E ali então nós vemos agora interrompida aquela reunião, a reunião do Sinédrio. Eles estavam reunidos com caráter religioso e jurídico, porque a intenção deles era condenar e poder levar Jesus naquele dia às autoridades romanas para que eles pudessem matar Jesus. Então imagine que esse tribunal eclesiástico está ali reunido e agora eles não têm provas e eles não têm materialidade para acusar Jesus. Então você vai começando a perceber e já entrando dentro do contexto do texto. E a pergunta que tem que ficar na sua cabeça é: será que eles estão preocupados com o pecado dessa mulher? Será que de fato eles querem que o pecado seja tratado? Ou será que eles estão procurando uma materialidade para condenar Jesus? E quando então nós olhamos no texto, olhe comigo, enquanto eles vão para casa, Jesus estava ali ensinando, Jesus agora se retira para o Monte das Oliveiras. Irmãos, você escuta alguns sermões dizendo que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, porque ali no Monte das Oliveiras ele se preparava. Eu não consigo aqui espiritualizar isso. Eu vejo que Jesus, ele vai ao Monte das Oliveiras por dois motivos plausíveis. Ou ele foi ao Monte das Oliveiras porque ele queria descansar um pouco, sair do meio daquela multidão, ou ele foi para a casa de 3 pessoas que ele amava: Maria, Marta e Lázaro, que morava ali no Monte das Oliveiras, na região leste daquele monte, numa cidade conhecida como Betânia. Pode ser que ele tenha ido para lá para descansar. E quando você olha agora no verso de número 2, o texto nos diz que Jesus volta de madrugada, já ao amanhecer do dia. E Jesus volta ali, o verso 2 nos diz, e ele volta novamente para o templo. E mais uma vez o povo estava ali reunido, enquanto ele ensinava. Irmãos, eu fico pensando que há no coração daqueles homens um grande ciúme de Jesus. Você imagine que você é líder de um sinédrio. Lembre que Nicodemos também compunha esse sinédrio, era um homem importante. Agora você está reunido em caráter jurídico eclesiástico para condenar alguém. E até mesmo os soldados, os guardas que deveriam prender Jesus, eles chegam e falam: eu não vou mexer com esse homem não. Ele ensina totalmente diferente de vocês, eu não vou mexer com esse homem. Ali estavam doutores da lei, Nicodemos era um doutor da lei. É claro que agora com o coração já começando a entender os princípios de Jesus. E agora então, estes homens guardam no coração essa inveja.
pessoas que estavam ali para ouvir os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus eram de fato diferentes. E agora imagine essa cena. Não era nesse mesmo contexto que nós estamos aqui, mas para que a gente possa assimilar o cenário, vamos pensar então que eu estou aqui pregando, estou aqui ensinando. É claro que Jesus estava ensinando com pessoas ao seu redor, de uma maneira informal. Mas imagine que nós estamos aqui e chega um grupo de homens, líderes do Sinédrio, escribas e fariseus, e agora eles começam a fazer uma bagunça enquanto aqui nós estamos ensinando. E eles vêm com uma mulher que, segundo eles, havia sido surpreendida em adultério. Imagine a tensão que isso ia gerar aqui. Alguém está ensinando, e agora um grupo de homens de autoridade, eles chegam, e agora eles trazem um problema, e esse problema é um questionamento muito sério. Irmãos, quando nós lemos o verso 3 a 4, olha aí. Os escribas e fariseus, então, trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E isso aqui para mim é muito forte, porque eles a fazem ficar no meio de todos. Irmãos, vou parafrasear aqui para você entender. Imagine que você está errado, você caiu em um pecado. E agora nós vamos pegar o Tissé e vamos colocar ele no meio de todo mundo e vamos começar a expor o pecado dele para todo mundo. Uma situação extremamente constrangedora. E agora então eles fazem aquela mulher ficar no meio de todos, e eles lançam a acusação. Olhe comigo o verso 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Irmãos, aqui só para efeito de parêntese, porque você vai ouvir muitas pregações neste texto. Alguns pregadores tentam cogitar dizendo que, na verdade, essa mulher não era casada. Porque, segundo a lei, e aí usando alguns versículos isolados, era apenas a mulher noiva que deveria ser morta por adultério. Segundo alguns pregadores, a mulher que era pega em flagrante adultério, sendo casada e não noiva, ela deveria ser morta por enforcamento. Contudo, mais à frente eu vou citar alguns textos, nós vemos que lá em Levítico e Deuteronômio fica claro que, de fato, a mulher que cometia adultério, ela também poderia ser morta por apedrejamento. Então agora eles trazem essa mulher a Jesus. Irmãos, mas conforme nós começamos a entender, e eu mais uma vez lanço essa pergunta a você, pelo que você viu aqui no texto, eles estavam de fato preocupados com a lei de Deus? Não era essa a intenção deles. Isso fica claro para nós no verso de número 5. Olhe comigo, por favor, porque agora eles citam diretamente Moisés, e ele diz: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É claro que ela era uma mulher casada, porque se ela cometeu adultério, adultério é entre duas partes e duas partes casadas. Agora ele traz a lei de Moisés. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eles citam a lei em partes. Você já percebeu isso? Pessoas que querem usar a palavra de Deus como pretexto, elas omitem o texto. Olhe comigo o que diz Levítico 20, verso 10. Diz assim: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Segundo, Deuteronômio capítulo 22, verso 24, diz assim: Então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Irmãos, e agora nós vemos que esses líderes religiosos estão fazendo uma aplicação errada da lei. E vamos lá, vamos interpretar o texto junto? Por que que estes homens estão usando a lei de maneira errada? Alguém poderia dizer?
Ah, isso aí. A lei dizia que deveria ser levado diante das autoridades quem? O homem e a mulher. Mas olhe no texto que eles levam apenas a mulher. E a grande questão é que esse uso da lei aqui está de maneira errada, e uma vocês já responderam. Em primeiro lugar, eles estão usando a lei errado por causa disso. Tinham duas partes envolvidas. Cadê a outra parte? Quem está preocupado com a lei, trata as duas partes. Mas eles não estão preocupados. Apenas uma fala errada de Jesus sobre aquela mulher já poderia o condenar no sinédrio. Mas há uma segunda aplicação errada da lei. Por que eles levaram essa mulher até Jesus? Jesus era mestre, e é interessante notar, porque eles usam o mestre aqui de maneira pejorativa, não porque eles entendiam que Jesus tinha autoridade. Qual era o caminho legal para que essa mulher fosse julgada? Ela deveria ser levada por eles ao sinédrio. O sinédrio emitiria uma pena sobre aquela mulher. E não vou adiantar o sermão não, a gente empolga e adianta, né? Então, o caminho legal era levar essa mulher até o sinédrio. Mas eles levaram até Jesus. Vou parafrasear aqui para você entender o que está acontecendo. Quem julga uma pessoa para o prender é quem? O juiz. Por que você vai levar para o pastor? Eu não tenho poder e autoridade para prender ninguém. Então é como se tivesse acontecendo essa contradição. Então olhe que eles, de maneira consciente, estão usando a lei de maneira errada, aplicando a lei de maneira errada. Para quê? Apenas com a motivação de pegar Jesus no contrapé e ter motivos para poder levar Jesus à morte. Quando você olha no verso agora de número 6, olhe comigo, por favor, você percebe que agora João nos apresenta o cenário. Olhe comigo. Isto diziam eles, tentando-o. Irmãos, para você que gosta de estudo de palavras, a palavra tentar aqui é a mesma usada na multiplicação dos peixes, você lembra? O texto diz assim lá no capítulo 6, verso 6, e Jesus experimentou os seus discípulos. Só que Jesus experimenta os seus discípulos de maneira positiva. Eu quero ensinar vocês. Mas aqui não, eles experimentam Jesus para poder matar Jesus. Eles querem colocar Jesus diante de um dilema. E agora então a motivação deles está diante de nós. Eles querem colocar Jesus em um grande dilema. Tanto é verdade que você, olhe comigo por favor o verso 6, que ele nos diz assim, isto diziam eles tentando-o, para terem do que o acusar. Irmãos, eu acho muito legal a maneira que Jesus trata estes homens. Jesus então, ao ver aquela cena, ele se inclina no chão e ele começa a escrever no chão com o seu dedo. Nós não sabemos se ele estava escrevendo ou desenhando, mas ele começa a fazer algo ali no chão. Também não podemos dizer, irmãos, que Jesus estava escrevendo versos da lei, que Jesus estava escrevendo algo que condenava estes homens. Isso é mera especulação e o texto não nos diz. O certo é que Jesus se abaixa, ele começa a escrever ou a desenhar no chão e Jesus fica em silêncio. Não tem quando alguém chega para você e fala uma coisa absurda que você para um pouco antes de falar e você fica pensando assim, mas essa pessoa está dizendo isso? Qual é a intenção que essa pessoa tem ao falar isso? Você já percebeu que algumas pessoas chegam para você e te fazem perguntas, mas essas perguntas eles já têm as respostas? Mas eles querem ouvir o que você vai dizer para falar mal de você. Então agora Jesus ele começa a desenhar ali no chão, a escrever ali no chão. E surge uma questão importante. E algo que nós devemos considerar. Irmãos, Jesus estava diante de um dilema muito sério. E estes homens não eram burros. Eles não eram doutores da lei à toa, eles eram homens super capazes.
ao ponto deles colocarem Jesus em um dilema, que se Jesus respondesse de uma maneira, ele teria problema, se Jesus respondesse de outra maneira, ele teria problema. Então, eles tentam colocar Jesus diante de um dilema. Qual era o primeiro dilema? O primeiro dilema era político. Porque lembre que, se Jesus dissesse assim, não, essa mulher, ela não tem que ser apedrejada, essa mulher, ela tem que ser poupada. Os líderes do Sinédrio diziam, Jesus pecou contra a lei de Moisés, porque a lei diz que ela deve ser apedrejada. Mas Jesus também estava diante de um dilema legal romano. Irmãos, já há muito tempo não tinha pena de morte. Sabia disso? Quer ver? Que você sabe, mas às vezes não se atenta. Quando os fariseus, o Sinédrio, quis matar Jesus, o que eles tiveram que fazer? Eles julgaram Jesus no Sinédrio, mas eles tiveram que ter a autorização de quem? Vocês sabem o nome dele, o representante de Roma. Lavou as mãos? Pilatos. Então, não era fácil matar alguém naqueles dias. Então, olha o que eles colocam em Jesus. Se Jesus falar que deve matar, ele vai estar com um problema com os romanos, porque ele não tem autoridade para isso. Se ele falar que não deve matar, ele está com um problema com o Sinédrio. O Sinédrio agora vai queimar o filme dele. Mas não era somente isso. Ele estava também diante de um dilema eclesiástico, ministerial. Irmãos, aqueles homens talvez nunca haviam matado ninguém por apedrejamento. Eles não iam matar aquela mulher. Se Jesus fala assim, não, nós devemos matar essa mulher, eles agora iam dizer, está vendo esse Jesus que vocês dizem aí, curar pessoas, fazer milagres, ser misericordioso, ele é pior do que nós, porque nós nunca matamos ninguém, e ele mandou matar essa mulher. Mas se Jesus fala que ela deveria ser poupada, mais uma vez, ele seria acusado de maneira eclesiástica de não cumprir o que deveria ser cumprido. Meus irmãos, diante do texto, então, eu gostaria de fazer algumas aplicações para a nossa vida. Será que quando nós dizemos ser defensores da palavra de Deus, e preste atenção nisso aqui, será que a real motivação do nosso coração é preservar a palavra de Deus? Será que quando nós falamos assim, fulano, ele é dessa maneira, ele é indigno, será que quando nós falamos isso do fulano é porque nós queremos preservar a palavra de Deus, ou porque nós queremos, por meio dessa palavra travestida de piedade, trazer, na verdade, maldades profundas do nosso coração? Será que quando nós dizemos ser defensores da ortodoxia bíblica, o que de fato nós queremos é defender a ortodoxia bíblica ou nos colocar em um patamar de mais crentes que os outros? Só que o grande problema, irmãos, é que Jesus conhece a motivação do nosso coração. Mesmo que nós possamos nos travestir de piedade, mesmo que nós possamos ser aqueles que defendem princípios bíblicos, o Senhor sabe quem nós somos. Não adianta abrirmos os nossos lábios para declarar uma fé verdadeira, se o nosso coração não vive essa fé verdadeira. E o grande problema, irmãos, que nós nos esquecemos que Jesus conhece o nosso coração. Imagine Jesus conversando com aqueles homens, olhando para eles e dizendo assim, aí, eles acham que eu não sei a motivação do coração deles. Eles acham que eu não sei que eles querem me matar, e agora eles estão dispostos até mesmo a expor essa mulher para poder me matar. Embora os lábios transmitissem palavra de piedade, o coração transmitia um espírito assassino daqueles homens. Eles eram assassinos, eles eram impiedosos, eles eram pior do que aquela mulher. E quando nós olhamos no texto, irmãos, por favor, olhe comigo o verso de número 7. Agora nós vamos ver que Jesus, o Senhor da lei, ele vai perdoar aquela mulher. Olhe comigo, por favor, o verso de número 7, porque agora o texto vai nos dizer
que enquanto Jesus está ali abaixado, inclinado, desenhando ou escrevendo naquele chão, aqueles homens começam a insistir, como alguém que diz assim: e aí, Jesus, qual vai ser a sua resposta? O que é que nós vamos fazer com essa mulher? Responda, Jesus. E Jesus está quieto, desenhando no chão, escrevendo no chão, e eles começam a insistir com Jesus. E agora, irmãos, Jesus, de maneira muito maravilhosa, ele vai levar aqueles homens a uma reflexão, ao ponto daqueles homens saírem dali envergonhados do que eles estavam fazendo. E quando você olha no texto, Jesus não diz algo muito jurídico, ele não diz algo teoricamente profundo, mas ele apela para a consciência daqueles homens. Olhe comigo o verso de número 7, ele diz assim: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meus irmãos, esses homens eram hipócritas. Hipócritas. Estes homens estavam ali vestidos de máscaras. Mas a verdade é que eles não tinham nem aptidão e eles não podiam matar aquela mulher, porque eles eram grandes pecadores. Eu fico a olhar esse texto e esse silêncio que Jesus faz, ao ponto deles insistirem, que eu me lembro de Apocalipse capítulo 8, verso 1, quando é dito assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O silêncio aqui retratado para nós, irmãos, é um silêncio de horror, é um silêncio de temor, ao ponto daqueles homens agora começarem a se colocar no lugar deles, mas ao invés deles mudarem, eles ficam com mais raiva. E agora então Jesus está trabalhando a dureza do coração daqueles homens, a hipocrisia daqueles homens, e mostrando para eles que eles não eram nem quem eles pensavam ser. Eles não estavam aptos para matar aquela mulher. Deuteronômio 17, verso 7 diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Irmãos, vamos falar a verdade? Se coloque no lugar daqueles homens, porque agora aqueles homens estão ali, mas a lei, eles sabiam, conheciam a lei, diz que primeiro a testemunha ocular deveria fazer tal ato. Mas para fazer tal ato, a testemunha ocular deveria ser a primeira a apedrejar. Por que eu estou querendo destacar isso aqui? Irmãos, dentro do contexto e da maneira que o texto é narrado, isso aqui eu não posso bater o martelo e nem o crivo, mas da forma como o texto é narrado, parece-nos que aquilo foi uma armação que foi feita, e o próprio homem que se deitou com aquela mulher, que adulterou com aquela mulher, foi ele que a denunciou. E eles então poupam esse homem, e agora eles trazem o problema todo para a mulher. Não teve testemunho ocular, só as partes envolvidas. E é por isso então que ninguém poderia começar a atirar a primeira pedra. Não foi a testemunha, era a testemunha que primeiro atirava, e depois todo o povo, fecho aspas. Isso aqui é uma inferência no texto, embora nós não possamos declarar isso de maneira clara. Olhe comigo, por favor, então, o verso de número 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever na areia, ou no chão. E imagine que agora há mais uma pausa de silêncio, irmãos. Jesus, ele volta a escrever no chão, ele volta a escrever naquele lugar, a desenhar naquele lugar, para esperar a atitude daqueles homens. E quando agora então nós chegamos no verso de número 9, olhe comigo por favor na sua Bíblia, no verso de número 9, há um diálogo de Jesus com essa mulher, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Irmãos, grave essa palavra aqui: acusados pela própria consciência. Isso aqui é importante. Estes homens agora, então, diante do que acontece, querendo colocar Jesus em um dilema, eles é que são colocados em um dilema. E diante desse dilema que eles foram colocados, irmãos, agora eles não têm o que fazer. Você já teve em um contexto em que tem pessoas mais velhas, experientes, eles estão à frente, tem os meninos mais novos que faz barulho, e agora então, quando Jesus fala aquilo, os mais velhos, os mais experientes, eles na hora entenderam. Eles falam: vamos embora, não dá para a gente ficar aqui não. Não tem como acusar Jesus. Vamos embora. Os mais velhos então começam a se retirar, daqui a pouco os mais novos, e agora só fica Jesus, a mulher e aqueles que estavam ouvindo ensinar. Os fariseus e os escribas vão embora. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação aqui para as nossas vidas, dentro deste ponto. Você já percebeu que nós gostamos de acusar as pessoas? Nós gostamos de apontar o dedo para o erro das pessoas. Nós gostamos de pegar o dedo e apertar a ferida das pessoas nos seus erros e nos seus pecados. Mas olha para mim aqui. Quem é você para acusar as pessoas? Quem é você? Meus irmãos, a grande verdade é que nós gostamos de acusar as pessoas, porque nós temos dificuldade para olhar para dentro de nós. Como seria diferente na igreja se, ao invés de nós olharmos o pecado dos outros, nós cuidássemos das nossas vidas? Nós não teríamos conversa fiada na igreja, nós não teríamos problema de relacionamento na igreja, nós teríamos uma igreja diferente. Porque ao invés de você apontar os erros no pecado dos outros, você olharia para os seus pecados, para os seus erros, para as suas falhas. Então atire a primeira pedra se você não tem pecado. É claro, irmãos, que as palavras de Jesus, elas não são palavras que nos dizem que o pecado deve ser tratado de qualquer maneira. Não é isso que Jesus está dizendo. E nós vamos ver isso ao final. Mas Ele está dizendo para nós que nós precisamos entender quem nós somos e quem Ele é. Olhe comigo o verso de número 10, porque agora então Jesus, Ele se levanta, não vendo ninguém, Ele faz uma pergunta à mulher, e essa pergunta é assim: mulher, onde estão os teus, ou mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Irmãos, eu acho isso belo, porque seguido dessas palavras, agora Jesus ele responde, verso 11, nem eu tampouco te condeno. O que ele conclui dizendo? Vamos juntos? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Meus irmãos, diante desse texto, agora então nós vimos algo extraordinário. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem que não tem pecado. Jesus podia muito bem condenar aquela mulher, porque Ele é o Verbo de Deus encarnado. Mas Ele que é perfeito, Ele diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Enquanto aqueles homens eram imperfeitos, Jesus era perfeito. Enquanto aqueles homens imperfeitos queriam matar aquela mulher ou colocar Jesus em dificuldade, Jesus apenas a perdoa e disse, vai e não peques mais. Irmãos, diante desse texto, algumas dúvidas talvez podem ainda estar na sua cabeça. Alguém pode dizer assim, pastor, mas Jesus, ele contraria a lei, porque a lei dizia que ela deveria ser morta. Meus irmãos, só que eu preciso te lembrar que o pecado daquela mulher, como o meu pecado,
como seu pecado, foi justificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Da mesma forma, então, que não pesa sobre nós mais condenação, porque Jesus nos perdoou, porque Jesus nos lavou, porque Jesus nos remiu, porque Jesus nos redimiu dos nossos pecados, aquela mulher também foi redimida. E de maneira então, irmãos, que essa lição é para nós hoje. Talvez você vive um momento da sua vida que você está entregue a grandes pecados, dominado por pecados, pecados esses que vão te levar à condenação, mas não a condenação do sinédrio, a condenação do inferno. Mas por meio de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Jesus nos redime na cruz do Calvário. Quando nós olhamos lá o início dessa primeira confusão, Jesus disse algo extraordinário. Capítulo 7, verso 37, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez a sua vida não está tendo sentido, meu irmão, porque você ainda não experimentou desta maravilhosa fonte, que é o nosso Senhor Jesus. Essa fonte que nos dá vida, essa fonte que nos dá salvação, essa fonte que perdoa os nossos pecados, essa fonte que transforma quem nós somos. Nós temos pecados, sim, falhas, sim. Não somos melhores do que ninguém, mas em Jesus nós temos redenção. Eu gostaria nesse momento de orar com você. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, que você pudesse falar com o Senhor, e que você pudesse nesse momento então olhar para as verdades bíblicas de uma maneira coerente, lembrando qual era as aplicações da lei. A lei, segundo Paulo, era para colocar no nosso devido lugar, para entender que somos pecadores. A lei, ela apontava para Jesus, porque só em Jesus nós podemos ter salvação. E a lei nos falava de um cumprimento que aconteceria quando Jesus cumprisse toda a lei. Eu quero orar com você neste momento. Gostaria que você pudesse orar ao Senhor. E enquanto eu oro aqui, você ore aí e fala assim: Senhor, eu sou pecador. Existem pecados na minha vida que precisam ser tratados. Senhor, eu estou tão distante do Senhor. Eu preciso de uma ação direta sua na minha vida. Ou talvez você está do outro lado. Talvez você está olhando demais para o pecado dos outros, olhando demais para o erro dos outros, se julgando um super crente, usando da palavra de Deus para se travestir de piedade, e fala assim: Senhor, muda meu coração, que eu possa me colocar no meu lugar, e o meu lugar é com a boca no pó. Eu preciso do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, e nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, agradecidos, porque da mesma maneira que o Senhor tratou aquela mulher adúltera, o Senhor tratou a nós também, que éramos adúlteros, inimigos de Deus, distantes de Deus, infiéis ao Senhor. Mas o Senhor, de maneira piedosa, nos resgatou, nos deu salvação e mudou a nossa história. O Senhor nos justificou, nos chamou e nos trouxe ao Senhor por meio do Evangelho. E nos deu esta ordem para que nós não mais pecássemos ou fôssemos dominados pelo pecado. Ó Deus, que esta noite, por meio desta palavra, o Teu Santo Espírito possa aplicá-la nos corações e trazer transformação, conversão, restauração, renovação da aliança com o Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.